Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 10 a 13, diz assim: Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então aqui está falando sobre as tentações. Vamos por parte aqui. No versículo 10. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Aqui ele está citando que nas primeiras adversidades, qual é o comum do ser humano? É murmurar. Ah, Deus, por que está acontecendo comigo? Sou uma pessoa tão boa, sempre faço coisas boas aos próximos e tal, e não sei porquê. Essa situação de o que está muito comum hoje, né? Que é o vitimismo. Eu sou o coitado e tudo de ruim só acontece comigo. Então ele está alertando aqui: não murmureis como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Quando você começa a ceder e não confiar em Deus, o inimigo ele vê aquela brecha aberta e ele toma conta. Ele vê que você está abalado psicologicamente e ele vai usar aquilo contra você. Então ele está te alertando que para que não comece a se murmurar, para que não seja destruído pelo destruidor. Está dizendo aqui para confiar em Deus, né? Independente do que você esteja passando, você está passando com Deus. Deus vai te livrar dessa situação. Então é descansar, confiar nele e seguir em frente, pedir que ele renove tuas forças diariamente para que você continue na caminhada. E o dia que você amanhecer mais fraco, isso é normal do ser humano. A gente é cheio de emoções. Tem dia que a gente acorda pior, acorda mais fraco, acorda mais triste. E a gente põe o joelhinho no chão, ora a Deus pedindo força, que ele renove nossas forças, que ele nos mostre o caminho, a direção. E para que a gente vença mais aquele dia, assim ele fará. E a gente suportará a adversidade. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Então ele está falando aqui que essas coisas estão escritas para a nossa admoestação. O que seria? Para servir de exemplo para a gente, para que fosse chamada a nossa atenção, para que a gente não precisasse passar por essas mesmas coisas. Então elas estão escritas para que a gente o quê? Medite na palavra e fale assim: Senhor, eu não preciso passar por isso, porque o Senhor já me deixou como exemplo e eu vou seguir a palavra, que é o que está escrito, que é o que devemos fazer. Então essas coisas já estão exemplificadas aqui para que a gente tome como exemplo e não precise passar pela mesma situação que o povo de Deus passou antigamente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A autoconfiança. Nós temos que reconhecer que somos fracos, que se nós estamos de pé é porque Deus nos colocou de pé. Não adianta que a gente achar que está de pé porque a gente é forte, porque a gente não é forte. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos seres imperfeitos, pequeninos. Nós só estamos de pé porque nós temos um Deus grandioso que nos ama e nos mantém de pé. Então ele está dizendo aqui: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Então isso aqui é o vigiar e orar. Porque o espírito certamente está pronto, mas a carne é fraca. Então esse cuidado aqui nós temos que ter ele constante.
todo dia e noite. Esse cuidado tem que ser constante. Sempre em oração, sempre pedindo, sempre clamando, pedindo forças, pedindo que Deus continue nos mantendo de pé e nos fortalecendo na caminhada. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Aqui no versículo 13 ele está falando que não vai vir nada que não seja comum ao homem. Qual é a nossa parte mais fraca? É a carne. O que a gente precisa fazer? Enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Porque se a gente deixar a carne dominar o espírito, a gente cai. O inimigo ele vai usar o quê? O seu ponto fraco para te atacar. Então, não vai vir nada que não seja comum aos homens. Mas Deus não permitirá que venha uma tentação maior do que você possa resistir. Então não tem aquela desculpinha. Ah, foi mais forte do que eu. Não, isso não existe. A palavra está dizendo aqui que não vai vir nada sobre você que você não possa resistir e nada do que você já não tenha visto. Não vai vir nada... Ah, não, dessa aí eu não consegui escapar. Se você fizer, vai fazer consciente, sabendo que tá errando, que tá pecando, e depois assuma as consequências. Que a lei da semeadura é clara. A gente colhe aquilo que a gente planta. Não adianta. Se a gente plantar coisas ruins, a gente vai colher frutos ruins. Então, Deus é fiel e justo. E ele ainda fala aqui, ó. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então o inimigo ele vai tentar te derrubar. Ele vai colocar uma tentação no teu caminho. Não sei qual é o seu ponto fraco. Pode ser dinheiro. Pode ser a parte da sedução carnal. Não sei, a ira, a raiva, não sei, mas ele vai usar aquilo que você tem de mais fraco, que é mais difícil para você resistir. Mas como a palavra fala, nada além do que você possa suportar. E Deus é tão fiel que mesmo ele sabendo que você pode suportar aquilo que virá, ele ainda te coloca um caminho para você escapar. A palavra dele é bem clara, fala assim, ó. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então, ele sabendo que nada é tão grande que você possa suportar, ele ainda vai te colocar uma escapatória. Vai falar assim, meu filho, eu não vou deixar que você passe por isso, não vou testar teus limites. E eu vou te entregar essa alternativa aqui, que é sua rota de fuga, teu caminho para escapar. Então a palavra de Deus ela é clara. Primeiro, a gente não pode se entregar à murmuração. Independente do que a gente está passando, a gente tem que confiar em Deus e louvar até na adversidade. Porque são as adversidades que nos aproximam de Deus. Seguir o caminho de Deus, ele é difícil, é um caminho estreito. Por quê? Porque a porta do céu ela é estreita, mas a porta do mundo ela é larga. Então, quando você decide seguir a Deus, o inimigo ele se levanta contra você. E ele vai levantar tudo que ele tem para tentar te frear, te prejudicar. Por quê? Porque você, seguindo a Deus, você é um testemunho vivo da palavra. E através desse testemunho, você vai resgatar várias outras pessoas do teu convívio, da tua família, do teu local de trabalho, os teus amigos. Eles vão ver a mudança clara em você. Então o inimigo ele vai tentar te frear a todo custo. Por isso é um caminho difícil. Mas Deus ele é fiel. Ele não vai deixar vir nada sobre você que você não possa suportar. E além disso, ele ainda te colocará uma escapatória, um caminho de fuga, para que você não precise passar por aquilo. E a adversidade, ela tem tempo para começar
e tempo para terminar. E qual é o término? A vitória. Por que a vitória? Porque essa vitória ela já aconteceu. Aconteceu lá na cruz, quando Jesus Cristo entregou a sua vida, derramou o teu sangue pelos nossos erros. Então os nossos erros, eles já foram pagos. Por isso que essa vitória é garantida. Nós precisamos o quê? Reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entregar nossa vida a Ele e seguir os ensinamentos de Deus, que é a palavra da vida e a palavra viva. A Bíblia ela não é um livro desatualizado. Ela não é uma simples interpretação de texto. Quem dá o entendimento da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E é atual, é vivo, e Deus fala conosco através da Bíblia. Então ele está dizendo aqui, meu filho, confia em mim, independente do que você está passando. Eu te protegerei. Colocarei uma rota de fuga para que você saia dessa adversidade e a vitória está garantida. Porque eu te amo e eu te ajudarei até os fins dos dias. Confie em Deus, entrega a tua vida a Ele, ore constantemente, vigiai e orai para que não caia e permaneça firme, porque Deus está contigo.